Fala pessoal, acompanha o canal Aprenda Sobre Carros, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Adriano Marquiorato e nesse vídeo nós vamos falar sobre o Hyundai Genesis. Então se você não conhece carro ainda ou tem curiosidade sobre ele, esse vídeo é para você. Lembrando ainda que se você gosta de conteúdo automotivo, dicas, avaliação de carro, e ainda não está inscrito no nosso canal, não perde tempo, então se inscreve aí e se gostar desse vídeo, deixa teu like. Hyundai Genesis, o irmão maior do Azera. Será que ele é digno de enfrentar os alemães ou os Lexus da Toyota? Será que ele faz frente para esse pessoal aí, uma classe E da Mercedes, uma série 5 da BMW, ou quem sabe até mais? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Esse modelo aqui que está conosco é um 2012. Vamos falar um pouquinho primeiro da parte exterior do Genesis. Primeiro que ele é muito grande, né? Então, pelo vídeo esse vocês já conseguem ver, realmente o carro é grande. São, bem dizer, arredondando e não precisando arredondar muito, que é 4,975 metros, então 5 metros de comprimento o Hyundai Genesis. Então realmente é um carro grande, ele também tem quase 2 de largura, tá? 1,700 alguma coisa, beirando 1,8, né, metros de largura. Então é um carro realmente comprido e largo, tá? Então é do tipo grandão mesmo. Ele tem um design que lembra um pouco já o Azera geração 2, né? E ele, ou talvez o Azera geração 2 seja inspirado no design do Genesis, a gente não sabe. Aqui na frente, o que chama atenção realmente é a grade, né? A grade ela é bem diferente e ela não tem emblema nenhum. Então todo mundo sempre fica procurando o emblema do carro, não sabe que carro que é, justamente porque a grade não tem um emblema. Onde viria um emblema, ela tem uma câmera frontal, né? Veja só, um carro 2012 com câmera frontal de fábrica. Aqui a gente tem então, o farol xenon com projetor, e você tem também a assinatura em LED, faróis neblina e aqui o lavador do farol. Ele vem equipado com rodas 18 polegadas e pneus 235/55, então pneu largo também. Aqui na dianteira eu acho que a gente até consegue adiantar um pouquinho na parte mecânica, a gente consegue enxergar um pouquinho da suspensão. Olha lá, a suspensão dele é a ar, é pneumática, então ele tem um sistema semelhante a outros carros, né, que a gente até já fez vídeo, por exemplo a Touareg. Então ele tem nivelação de altura, você pode mudar a rigidez de suspensão, a altura, tudo isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Nessa lateral dele aqui, o que se destaca é esse spoiler lateral, né? Essa saia lateral aqui, que ela é bem volumosa e dá, como se ele precisasse, porque ele não precisa, mas dá uma sensação de mais volume ainda para o carro, né? Na traseira, ele tem essa lanterna que rouba realmente a cena na traseira dele, junto com as duas saídas de escapamento. Então, o que torna o carro com um design bem diferente, realmente, bem único, só dele. Ele não se assemelha muito a outros carros, a não ser pelo LEDzinho aqui, ó. Se você ver bem, só o desenho do LED, ele parece muito o Azera geração 1. E claro que, como todos os carros de luxo, ou a maioria deles, não podia faltar nos cromados, né? Então a gente tem friso cromado no para-choque, friso cromado na tampa, friso cromado no contorno dos vidros, friso cromado na saia lateral, na parte inferior da porta, friso cromado nas maçanetas, friso cromado
nos para-choques, friso cromado na grade, então é bastante cromado, porque até então acreditava-se, né, e de fato, que o cromado remetia ao luxo, né, então esse carro vem com bastante cromado. Agora vamos falar um pouquinho do motorzão dele. Então é um V6 3.8 litros com 292 cavalos, tá? Esse motor é o mesmo da Kia Mojave, da Vera Cruz, né, da Hyundai Vera Cruz, da Kia Mojave, é o mesmo motor. A gente tem um câmbio de 8 velocidades, câmbio normal, conversor de torque, e você tem tração traseira nesse carro aqui. Então você tem um motorzão V6 com quase 300 cavalos, um câmbio de 8 velocidades e tração traseira. Uma combinação bem legal, né? O 0 a 100 desse carro aqui fica em 6,9 segundos. A gente considerando que é um carro de 1.730 quilos, bem dizer, pô, é um 0 a 100 de respeito, né? Para um carro desse aqui. Então, se você vê um Hyundai no trânsito e achar que dá pé, para você dar uma pensada duas vezes se teu carro faz o 0 a 100 em menos de 7 segundos. E aqui nesse carro a gente dá uma atenção especial para o cofre desse motor, que eu achei realmente bem bonito, né? E ele é clean, é limpo, então você tem tudo escondido pelas capas plásticas aqui já. Então você tem, ele é digno de um carrão mesmo, né? Então você tem um cofre digno de um carrão de luxo ou um super carro, com uma mecânica escondida, não tem fios aparentes nem nada, tudo com um acabamento, né? Até no cofre eles prezaram por um bom acabamento no carro. Claro que não podia faltar o amortecedor, né, do capô, e o que chama atenção também, né, o sistema de isolamento acústico um pouco diferente, tá? É um material aqui diferente, que não é aquele carpezinho, né? Até mas diferente, uma composição diferente. E o tamanho do capô também chama atenção, né? É um baita de um capôzão. Porta-malas com abertura elétrica, bem bacana também. A capacidade do porta-malas, ela não é das maiores, se eu não me engano é 451 litros. Não é lá aquela grandiosidade de porta-malas. E ó quem fica aqui atrás, a bateria, né? Então não é gigantão, mas é bem grande. E você tem um acabamento bem legal, apesar dele ter ainda os braços aqui, você tem um acabamento legal que ele esconde os braços para dentro do acabamento das laterais aqui do porta-malas. Então agora a gente vai falar um pouquinho da interna dele. A gente já começa aqui na entrada, né? Já com a soleira Genesis iluminada. Aqui na porta, então você tem, já vem com esse detalhe marrom que se estende pelo painel, né, pela outra porta. Já dá uma diferenciada no interior do carro. Você já vê que não é qualquer carro que você está falando aqui. Não é qualquer acabamento que você vai ter aqui. Você tem tudo é soft touch, tá? A porta inteira, tá? Tudo é macio, tudo. Aqui você tem couro, né? Com espuma por trás, acabamento aqui em black piano em volta dos botões dos vidros. Então todos os vidros com levantamento automático, retrovisor com rebatimento aqui no botão. E como você está vendo já ali no retrovisor, ele tem duas coisas. Ele é fotocrômico, né? Então ele vai escurecer. E ele já está começando a querer escurecer porque bateu um pouquinho de sol. A parte central dele para não ofuscar. Então, luz alta, o sol, ele não vai ofuscar o retrovisor. E ele tem também desembaçador ali no retrovisor. Abertura do porta-malas e abertura do tanque de combustível também aqui na porta. E aqui nos alto-falantes, que a gente vê que tem pelo menos dois aqui na porta, mais o tweeter. Então a gente tem um tweeter, um mid-range e o médio grave. Então você tem aqui a assinatura da Lexicon, né, que é a assinatura do som desse carro aqui. Então, falando desse monte de botão que a gente tem aqui, né? Então a gente tem aqui o sensor de estacionamento, você pode ligar ou desligar, né? Você tem aqui a parte do modo econômico de condução. Você pode ligar o controle de estabilidade, né? Aqui você tem a câmera dianteira, que você pode ligar ou desligar ela também,
né, aqui nesse botãozinho lateral, e o dimmer, que é o controle da iluminação do painel, né, mais ou menos quando a luz está acesa. Você tem aqui também a parte de auto hold, que é o do freio de mão eletrônico automático, e você tem aqui o freio de mão eletrônico no caso. Então agora falando aqui um pouquinho de painel e volante. Bom, o volante aqui, as funções básicas, né? Som, atendimento telefônico, computador de bordo, enfim, as funções básicas, e piloto automático também, né? Aqui no painel dele, então, mostradores básicos também, né? Temperatura, conta-giro, velocímetro e tanque de combustível, que está na reserva inclusive. A gente tem aqui então mostrador de consumo instantâneo e médio, né? Você pode mudar ali só para instantâneo. Você tem a parte de Eco Drive, então para você estar dirigindo no modo econômico, você pode ligar ou desligar por aqui. Você tem a parte do som, né? Você tem as informações do rádio aqui nesse display. Aqui a autonomia, então o que a gente tem no tanque, ele roda ainda 59 km. E a média de velocidade que a gente andou agora por último. Então você tem algumas informações aqui, né, tempo de rodagem e tal, mas informações básicas, nada demais aqui sobre o carro. Já no computador de bordo, aí sim, aí você tem aqui na central multimídia, desculpa, você tem já outras informações, mas também nada muito demais. Você mexe aqui na central multimídia, aqui nesse botão central aqui, imitando, né, também Mercedes e BMW, que já vieram com essas funções aí. Então você vem aqui nesse botão central, você consegue ver climatização, a altura do veículo, né? Se ele está normal, ou baixo, ou alto. Você tem o Sport Mode, que você pode ligar ou desligar aqui nesse botão, né? Que também ele se refere, na verdade, né, a tudo, né? Não só, até como eu indico o desenho aqui, ele é não só a suspensão, mas é ao câmbio, a injeção, ele se refere a tudo. Aí você tem algumas regulagens do carro, né? Que fechamento automático das portas, tal, alarme da chave, enfim, funções do carro, mas também nada demais, né? Assistente de dispersão aqui, então provavelmente ele vai ficar mais leve a direção. E você tem algumas funções da própria central multimídia aqui, como regulagem de som, linguagem, etc. Logo abaixo da central multimídia, um display com muitos botões. Então você tem o ar-condicionado Dual Zone, claro, e com a opção automático, né? Você pode também mudar o display aqui e colocar a parte do climatização do carro aqui em cima. Então você fica ali sempre vendo como é que tá, para você poder mexer aqui. Eu acho legal porque ele tem os botões aqui, você não depende do touch nem nada assim para mexer na climatização. Isso aqui fica mais intuitivo, funciona melhor. O reloginho, né, que mostra um pouquinho da idade do projeto, apesar que em 2012 a gente também já fazia um tempo que não usava reloginho assim, com exceção da Toyota, né? Mas tem o reloginho clássico aí, digitalzinho. Talvez ficaria mais elegante se eles colocassem um analógico aqui no meio, né? E você tem as funções normais aqui de climatização. Olha aí, ó, o display completo da climatização. Aqui você tem também aquecimento e refrigeração dos bancos, aqui no console central, né? A alavanca do câmbio, muito parecida também com os outros Hyundais, né? No caso até com o próprio Azera. Então, tanto do motorista quanto do passageiro, você tem a climatização, você pode colocar ele para esfriar ou para esquentar. Você tem aqui também para apertar para ir para o Sport e os controles da central multimídia, como eu havia dito, imitando um pouquinho a BMW e Mercedes aí, que já faziam isso aqui já há um pouquinho mais de tempo. Porta-copos com opção de ficar escondidinho, né? Você pode fechar aqui o porta-copos. Tudo nele é um material mais macio ou mais sólido, né? Não tem nada nele assim que é aquele material mais fraquinho, meio meia boca assim, né? Não tem nada, tudo nele é mais sólido, mais firme, é tudo para não fazer barulho, né? Para dar um acabamento mais legal também para o carro. Então o porta-luvas dele grandão, aí você vai ter entrada USB, tomada 12 volts e outras coisas. Vamos ver aqui se ele tem duplo, né, com a passagem para os cabos. Então daí aqui você já pode deixar teu celular, etc e tal, passando os cabos por aqui. Tem a janelinha dos cabos.
porta-luvas com chaveamento, né? Também que é interessante quando você vai deixar o carro em algum lugar, tem alguma coisa importante no porta-luvas, você tem a opção aqui de chaveamento. Aqui na iluminação interna a gente tem um negocinho legal, que ele tem esse mode aqui, mood, que ele fica um aceso só iluminação, digamos, ambiente aqui, né? Para dar um clima. Aí você tem as luzes de leitura, ou quando você aperta esse room, que ele acende realmente para você ver alguma coisa, né? Clássico porta-óculos, com abertura lenta, né? E aqui o comando do teto solar. Aqui na lateral, então a gente tem a regulagem elétrica do volante, né? E aquecimento do volante também. E aqui do lado as regulagens do banco, que são as clássicas, né? Para frente, para trás, encosto e lombar. Eu não cheguei a comentar do espaço dos passageiros dianteiros, mas eu acho que não precisa, né? É grande o carro. Ele é tipo limusine mesmo. É bem grande. Então ele privilegia todo mundo aqui, na verdade. E você tem aqui então o espaço para os passageiros traseiros, que é bem generoso também, né? Aqui o banco está todo para trás, ali já não está todo para trás, está um pouco mais para frente, então tem ainda mais espaço. Você tem o console, o apoio de braço aqui, que ele não é só um apoio de braço. Então ele tem, além de porta-objetos, né, ele tem o console, ele tem aqui os controles do ar-condicionado traseiro, que é independente. Você pode abrir ou fechar a cortininha daqui também, né? Você pode, você pode regular aqui o banco dianteiro daqui, né? Então você pode, se a pessoa está até atrapalhando muito, a pessoa da frente ali, você pode regular daqui. E tem mais, o banco traseiro, ele também mexe para frente e para trás, tá? Então ele tem aqui as opções dele ir para trás ou ir para frente. Olha lá, o banco do passageiro aqui é aquele que você pode incomodar, né? Você pode ficar brincando com quem está sentado aqui na frente. Chega a ser engraçado isso. Bom, aqui você tem, vamos ver aqui se eu consigo abrir essa outra compartimento. Você tem aqui a tomadinha 12 volts também, um, um, um porta-objetos, e daí você também tem o controle do rádio, né? Olha lá. Então cliquei aqui, eu comandei o rádio. Então ele é um carro meio projetado para quem vai atrás, não muito para quem vai na frente, né? Então, digamos ali, você está com o teu motorista dirigindo aqui, né? Então, e esse banco está me incomodando. Então, o que eu vou fazer? Vou jogar esse banco para frente. Vamos reclinar ele para frente, ele está me incomodando, né? E vamos jogar ele para frente também, olha lá. Pronto, eu acho que agora eu tenho o espaço que eu quero, né? Acho que assim tá bom. Aí eu posso pegar e colocar no disco ou no auxiliar, ó. Posso colocar no CD, não tem CD lá. Vamos colocar no FM. Ó lá. Posso colocar no que eu quiser, eu comando o rádio daqui. Aquecimento dos bancos. Ó, o banco aqui, ó. Ele deita. Ó. Que legal. Então eu posso regular a inclinação. Posso ir mais deitadão, né? A mesma coisa, esse que eu tô aqui faz a mesma coisa. Então ele é um carro mais voltado para quem anda atrás, né? Bem voltado para quem anda atrás. Apesar dele ser muito prazeroso de dirigir. O mesmo acabamento que você tem nas portas dianteiras, você tem nas portas traseiras. Então o acabamento marrom, tudo soft touch, o couro com espuma atrás e aqui os acabamentos dos vidros também em preto. Outro detalhezinho que ele tem, né, toda vez que você liga ou desliga, ele tem, fora a questão de regulagem automática aqui, né, do volante, ele tem sempre um boas-vindas, né?
E quando você liga e desliga, ele regula tudo, ele vem para a memória, né? Então, tanto o volante quanto o banco vem para a memória. A hora que você desligou, ele joga o volante para cima e os bancos para trás para você ter maior facilidade para sair do carro, né? Então você não tem aquele risco de ficar se batendo tudo para sair do carro. Então a gente vai dar uma voltinha com o Gênesis aqui de chofer, né? Porque como vocês viram, o carro é para quem vai atrás. É mais recursos para quem vai atrás do que quem vai na frente. Mas vamos lá. Quando você entra no carro, você já vê um nível de isolamento acústico. Você já sente que é bem diferente. Que você já está falando de um carro diferenciado. Mas vamos lá, vamos dar uma voltinha com ele. Ronco, motor, essas coisas daqui de dentro você não vai escutar. Tá? Então a gente nem precisa ficar acelerando tal com ele, porque não adianta, você não vai escutar daqui de dentro muita coisa, porque ele tem isolamento acústico muito bom. Você entra, você liga no carro, você entra, você já sente a suspensão se ajustando, né? A altura para ficar o mais nivelado possível, que também é bacana. O que é também, o que pode ser, né, o calcanhar de Aquiles desse carro no quesito manutenção, né? Então, por exemplo, um Azera hoje não tem segredo, né? Você faz a manutenção, tendo uma oficina boa, você faz a manutenção tranquilo. Digamos ali, ele é um resto de rico bom de você ter, né? Claro que você precisa ter uma condição financeira para manter tanto questão de consumo quanto manutenção, mas ele é um resto de rico bom de se ter. Agora, esse aqui, ele não é que ele não seja bom de se ter, é excelente de se ter, mas veja, ele já entrou naquela classe, né? Então ele já está em 80 mil reais. Só que ele não chama tanta atenção, né, como um Audi ou um Mercedes no quesito status. Assim, ele não vai te dar tanto status por causa do símbolo, né? Mas ele é um carro que, na verdade, te proporciona muito mais. Quem andar aqui dentro, se você chama alguém para andar nesse carro aqui, a impressão é que você realmente está andando num carro muito, muito caro. Então ele é um resto de rico, só que com a manutenção um pouquinho mais cara. Ele se assemelha um pouco, né, a Touareg que a gente fez vídeo. Se você não assistiu, vou deixar o link para você assistir. Então ele tem uma certa semelhança aí com a Touareg, com certeza absoluta. Porém, com a manutenção um pouquinho mais barato, provavelmente, que a da Touareg, né? Bom, como ele já é um carro 2012, ele mostra algumas coisinhas aí, né? Apesar do acabamento ser espetacular, o acabamento desse carro, então você tem um barulhinho aqui no encosto de cabeça, ele faz um barulhinho, e você tem um barulhinho vindo de uma das portas aí. Então o que é isso? É carro com muito acabamento, né? Bastante coisa de acabamento. Com o tempo ele vai fazer um barulhinho ou outro. Isso é natural, é normal, né? Com certeza qualquer barulhinho desse vai ser simples de resolver. A parte de funcionamento dele é aquele funcionamento exemplar, assim, né? O acelerador responde muito bem, mesmo no modo econômico. O câmbio de 8 marchas, você já sente ele passando as marchas, então você sente que ele está otimizando o sistema para economia e para conforto. O funcionamento da suspensão também, ela é muito macia, porém que te passa confiabilidade na direção, né? Então o funcionamento do carro em si, ele é todo harmonioso, todo gostoso, todo espetacular. Só que apesar de ele ter os 292 cavalos que ele tem, apesar do câmbio de 8 marchas, apesar da opção Sport aqui, ele não é um carro que te instiga a pisar. É o contrário, ele te instiga a andar tranquilão. Até pelo estilo do carro, até pelo volume do carro, né? Nas nossas ruas, no nosso trânsito, você não tem como querer ser ágil com um carro desse aqui, né? Nas ruas que nós temos, na grande maioria delas, né? Ele é um carro, assim, realmente muito voltado para uso rodoviário. Então, sim, aí sim, no uso rodoviário, você coloca no Sport, você quer uma tocada um pouquinho mais rápida, você consegue ter um pouquinho de esportividade desse carro aqui. Mas, no geral, o que ele te passa mais mesmo é esse comportamento de luxo e de requinte, de tranquilidade, sabe? Como se fosse um spa sobre rodas, assim. Você se sente mais relaxado só de andar com ele. É bem prazeroso. Os barulhinhos aqui, por exemplo, de seta é sinal eletrônico, né? Você não escuta barulho de relé, ele dá um sinalzinho eletrônico só para você saber que
que tá ligado o pisca, né? Ele tem também esse acabamento em madeira em cima do volante, que é igual do Azera, né? Que também te dá, no dirigir, você vê que está num carro luxuoso, né? Posições ao dirigir aqui não falta, né? Com tanto de regulagem que ele tem, isso é uma coisa que realmente não falta nesse carro aqui, é posição de dirigir. Então ele é um carro que dificilmente ele vai te incomodar de mecânica, né? É muito difícil. Se você fazendo, claro, a manutenção preventiva de motor, de câmbio, mas é difícil ele te incomodar de mecânica. Mas suspensão, esse aqui ele está com 118 mil quilômetros e a suspensão tá na ação plena dela, tá tudo ok. Mas você fica com o pé atrás, por quê? Porque você não tem muito desse carro aqui andando na rua. Então você fica pensando na hora de você fazer a manutenção dele, qual que vai ser a tua dificuldade, né, de arranjar as peças para esse carro aqui. No mercado paralelo, até de manufatura, o pessoal já faz essas suspensões a ar, já tem um sistema de manutenção para elas muito bom, muito avançado, que dizem que fica até melhor que o original. Não sei se é verdade, mas é o que o pessoal tem falado e relatado muito. Então pode ser que seja verdade, e isso facilitaria muito. Mesmo assim, pequenas peças pode ser que você tenha dificuldade de achar, assim como o acabamento do carro, né? Pode ser que você tenha dificuldade porque ele não compartilha com a Azera basicamente nada, né? Então você não pode ser que se tiver uma quebra de alguma coisa, você tem uma certa dificuldade aí de achar as peças dele. Mecanicamente ele não vai também compartilhar com a Azera, porque o Azera é tração dianteira, né? É um V6 transversal na dianteira. E esse carro aqui é um V6 na longitudinal, tração traseira, né? Então aí ele já muda tudo, né? O câmbio de 8 marchas, tudo. Então já muda a configuração toda, já não compartilham nada de mecânica. Pode ser que um sensor ou outro, uma coisinha ou outra seja mesmo. E então provavelmente de suspensão também ele não compartilha nada. A mecânica dele se assemelha mais com a caminhonete do que no caso a Mojave, né? Ou a Vera Cruz, do que com o irmão menor dele, que seria o Azera. Mas eu gostei bastante do carro, eu gosto desse estilo de carro particularmente, e desse carro assim, que ele te passa mais tranquilidade no dirigir. É um carro que as pessoas respeitam no trânsito, né, por ele ser grande, um sedã grande, ele impõe respeito, mesmo não sendo alto, né, ele impõe respeito. E é um carro que você fica mais tranquilo, você enfrenta o trânsito pesado com ele com mais tranquilidade, porque você tem todo esse espaço interno, todo esse luxo, todo esse conforto. O que eu gosto de reforçar, o isolamento acústico, né? É muito importante para quem está nas grandes cidades, aí naquela coisa da barulheira, da buzina, do caminhão. O isolamento acústico faz muita diferença. Então eu gosto muito desses carros aqui. A única atenção realmente na hora de comprar um desse aqui é o quê? Manutenção, ver se foi tudo feito preventivamente ok, e se a suspensão está ok também. É um outro fator que precisa ser observado. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, se você está procurando um carrão extremamente alto nível, com um preço um pouco mais acessível, o Genesis é uma boa opção. Só que é difícil de você achar um. Esse aqui tá na loja, na Auto Raro Veículos, que eu vou deixar o link das redes sociais deles aqui na descrição do vídeo. Então, se você tiver interesse, dá um pulinho lá ou liga para eles, para de repente você estar negociando esse carro. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.